Olá, amigo, olá, amiga, bem-vindos mais uma vez ao canal Grêmio Imprudente, nosso ponto de encontro para debatermos e discutirmos os assuntos relacionados ao time do Grêmio Imprudente, e em especial os jogos da equipe. Eu sou o Luiz Gustavo e a gente vai estar aqui comentando o jogo realizado ontem no Prudentão, o jogo válido pela nona rodada da Copa Paulista 2023. O Grêmio Imprudente recebeu a boa equipe do Mirassol e conseguiu uma excelente vitória, uma vitória no sufoco ali no finalzinho, marcado pelo Léo Kovic aos 45 do segundo tempo. Um gol que mantém o time vivo na busca por uma classificação à próxima fase da competição. A gente vai estar falando aqui como foi esse jogo e como ficam as possibilidades do time na última rodada. Falando do jogo em si, o Grêmio Prudente começou o jogo com essa necessidade de vitória, o peso de ter que conquistar essa vitória a qualquer custo. Acho que isso fez com que os jogadores entrassem um pouco mais preocupados na partida. Reflexo isso, eu vou citar a situação do Fezan, que logo no início do jogo ele conversando muito com a arbitragem, uma arbitragem confusa, a gente já vai comentar isso. E com 15 minutos do primeiro tempo, o árbitro veio até a lateral ali no banco do Grêmio Prudente e amarelou o técnico Ademir Fezan. Porém, esse árbitro ontem da partida, o senhor Paulo César Francisco, uma arbitragem confusa, uma arbitragem que muitas vezes era a falta do Mirassol e ele segue o jogo como se nada tivesse acontecido. E o Grêmio Prudente, nessa necessidade de querer buscar o resultado, queria um jogo rápido. Às vezes o Grêmio Prudente cobrava uma falta rápida, ele falava que a bola estava girando ou que a cobrança era mais lá atrás. E isso pra gente que estava lá na torcida, a gente que é torcedor já irrita. Imagina os jogadores lá dentro do campo, imagina a comissão técnica como é que fica, que você precisando de um resultado e o juiz amarrando o jogo. Falando do jogo em si, o Grêmio Prudente, na minha opinião, no primeiro tempo, fez um primeiro tempo ali sem muitas ameaças ao gol do Mirassol. Teve um chute do Grêmio Prudente que acabou desviando no jogo do defensor do Mirassol, indo para escanteio. Essa, na minha opinião, foi a melhor oportunidade do time no primeiro tempo. Eu acredito sim que o Mirassol teve no primeiro tempo mais oportunidades de abrir o placar, principalmente com os seus jogadores de destaque, o capitão e faixa da equipe, o bom jogador e experiente jogador Camilo, teve duas oportunidades de arremessar de fora da área, duas finalizações que ameaçaram o Grêmio Prudente. Ainda no final do primeiro tempo, o Mirassol teve um jogador expulso, numa falta que fez ali no meio de campo, se eu não me engano foi no Rodrigo. O árbitro acabou expulsando o jogador do Mirassol. Então o Grêmio Prudente acabou voltando para o segundo tempo com um jogador a mais. Já nessa volta do intervalo, o Fezan, tendo esse jogador a mais, ele colocou mais jogadores lá na frente, mais jogadores de ataque. Ele colocou o Madalena e o Nonato, e ele tirou o Lucas Costa e o Thiago Rubim. Essa era a intenção do Fezan, ir para cima do Mirassol e buscar o gol a qualquer custo. O gol não aconteceu, e você via que os jogadores, a torcida estava ficando já tensa, nervosa com a possibilidade de o Grêmio Prudente não conseguir um resultado positivo. E mesmo com um jogador a menos, quem teve a oportunidade de abrir o placar foi a equipe do Mirassol. Pelo menos em duas oportunidades teve uma cabeçada perigosa do jogador do Mirassol e obrigou o goleiro Luiz a fazer uma excelente defesa com a mão esquerda, espalmando a bola para escanteio. E depois também teve uma cobrança de falta de fora da área, bem batida pelo jogador do Mirassol, que acabou acertando a trave do goleiro Luiz. A gente que estava ali na arquibancada, olhando ali na direção do gol, do banco de reservas adversário, a bola estava posicionada mais ou menos naquela direção. O jogador do Mirassol acabou acertando a bola, ela acabou saindo do Luiz e acabou acertando o travessão, uma belíssima cobrança. Mais uma oportunidade do Mirassol de abrir o placar. Novamente a gente volta a repetir aqui, o Grêmio Prudente joga mais uma vez com um jogador a menos
E parece que é o time adversário que fica com esse jogador. Parece que os papéis se invertem. Os papéis se invertem. Eu vou lembrar aqui o jogo que foi válido pelo Campeonato Paulista da terceira divisão. Grêmio Prudente contra o Bragantino, Red Bull Bragantino B. Também é a mesma situação. O Red Bull Bragantino teve naquela oportunidade um jogador expulso na metade do primeiro tempo. O Grêmio Prudente jogou boa parte do jogo com um jogador a mais, mas ele não conseguiu converter esse número a mais de jogador a favor do Grêmio Prudente em campo na partida em si. Naquela oportunidade, o Red Bull Bragantino teve a oportunidade de abrir o placar, mesmo com um jogador a menos, e o Grêmio Prudente, naquela oportunidade, foi fazer o seu gol só no segundo tempo, e depois ele ampliou para 2-0 já nos acréscimos aos 49 do segundo tempo. E ontem, mais uma vez, a mesma situação se repete. O Grêmio Prudente tem um jogador a mais, mas ele não consegue converter isso em volume de jogo. O Grêmio Prudente foi fazer o seu gol, né? Já na reta final com o Lelkovic, fez uma boa jogada, ele envolveu ali toda a defesa do Mirassol, acabou chutando de perna esquerda no cantinho do goleiro do Mirassol. O gol que deixa o Grêmio vivo, né, na competição, indo para a última rodada, tentando uma classificação. Tem que tomar água porque o tempo está seco aqui, pessoal. Apesar dessa chuvinha, o tempo ainda continua seco. Então o Grêmio Prudente vai para a última rodada. Ele precisa vencer o seu jogo contra o São Bento a qualquer custo. Contas e projeções não vai adiantar de nada se o Grêmio Prudente não fazer o seu papel, que é vencer o seu jogo. Nesse momento do grupo 1, que é o grupo do Grêmio Prudente, Noroeste lidera com 15, Mirassol em segundo com 15, o Grêmio Prudente vem em terceiro com 14 e o Marília na quarta colocação com 13. Lembrando que o Noroeste ainda joga com o Marília ainda nessa rodada, né? Hoje o jogo às 4 da tarde. Torcer por uma vitória do Noroeste diante do Marília, para deixar o Marília atrás do Grêmio Prudente. Na última rodada, o Grêmio Prudente vai até Sorocaba enfrentar a equipe do São Bento. O Noroeste enfrenta o Comercial, né? O Noroeste tem toda a possibilidade de ser o primeiro do grupo. E Mirassol e Marília se enfrentam lá em Mirassol. Esse jogo sim pode definir, né, a vida do Grêmio Prudente. Então, o Grêmio Prudente ele precisa vencer o seu jogo contra o São Bento. Como eu disse, nenhuma projeção vai adiantar de nada se o Grêmio Prudente não fizer a sua parte. E torcer por um empate entre Marília e Mirassol e também por uma derrota hoje do Marília para a equipe do Noroeste jogando em casa. Desculpa, pessoal, pela tosse. Um destaque ainda da semana do Grêmio Prudente. Essa semana, Eduardo Biazos deixou a equipe, assim como foi na outra semana anterior. O Rafinha, o meia, deixou a equipe do Grêmio Prudente, foi para... Inicialmente a informação divulgada foi que ele iria para um time da Suécia, mas depois essa informação foi corrigida e foi para um time da Suíça. E essa semana que se passou, Eduardo Biazos deixou a equipe. Ele foi contratado pela equipe do São Bernardo, que disputa a Série C. Fez inclusive a sua estreia ontem lá no estádio dos Aflitos, diante da equipe do Náutico. Fez sua estreia como titular e ajudou a equipe num empate em 2-2. Um resultado que classificou a equipe paulista e desclassificou a equipe do Náutico. Então o Biazzo já chegou com o pé direito. Eu sempre achei o Biazzo um bom jogador. Sempre achava que era questão de tempo para ele estar disputando uma outra série, uma série mais acima do que o Grêmio Prudente disputa no momento. Eu acho ele um bom jogador tecnicamente. Ele é um zagueiro que tem uma boa saída de bola, tem um bom jogo aéreo defensivo e um bom jogo aéreo defensivo. Então eu acho que era questão de tempo até ele estar disputando uma série mais acima do que o Grêmio Prudente disputa. Então agradecer aqui ao Biazos pelos serviços prestados
a equipe do Grêmio Prudente, né? Vale lembrar esse ano, na estreia do Grêmio Prudente no Campeonato Paulista da terceira divisão contra o Votuporanguense, ele fez um bom jogo, fez 2 gols naquela oportunidade. Então, obrigado, Briazos, pelos serviços prestados ao Grêmio Prudente. Sucesso na sua carreira profissional. Ontem o público presente no Prudentão, um público bem abaixo do que já vinha sendo registrado, né? Onde tivemos a presença de 1.141 pessoas lá no Prudentão. Muito desse reflexo, né, desses resultados do Grêmio Prudente nos últimos jogos. Vencia seu jogo contra o Noroeste e tomou um empate no finalzinho. Vencia o seu jogo contra o Marília e tomou a virada. E isso acaba, infelizmente, refletindo na presença do público. Muitas vezes o público não acredita que o time vai manter o resultado e acaba acontecendo isso. A baixa presença do torcedor no Prudentão. Porém, a gente ainda está vivo nessa competição. Grêmio Prudente vai então a última rodada, a 10ª rodada, lá em Sorocaba, enfrentar a equipe do São Bento. Todos os jogos vão ser realizados no mesmo horário, às 10 da manhã. Então, Grêmio Prudente vai lá para Sorocaba enfrentar o São Bento. Lembrando que o São Bento, há 15 dias mais ou menos, ele fez a reforma do gramado. Na oportunidade, ele estreou o gramado no aniversário da cidade de Sorocaba. São Bento e Marília, eu acompanhei esse jogo pelo YouTube. E o gramado ainda estava soltando muita areia, então pode ser que o Grêmio Prudente tenha dificuldades. Não sei se esse gramado já teve uma melhor fixação, já teve uma melhor adaptação do piso. Esperamos que o Grêmio Prudente não tenha dificuldades em se adaptar com esse piso, independente do estado do gramado, que ele consiga uma boa vitória e essa vitória faça o time avançar à próxima fase da Copa Paulista 2023. Pessoal, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Eu agradeço para você que assistiu, comentou, se inscreveu, compartilhou. Espero vocês no nosso próximo vídeo, falando aqui de uma classificação do time à próxima fase da Copa Paulista 2023. Agradeço para você que assistiu, comentou, se inscreveu, compartilhou. Espero vocês no nosso próximo encontro, pessoal. Um grande abraço a todos. Até mais. Valeu!